Muito boa noite para quem está assistindo essa aula agora à noite, para quem está assistindo num outro horário, mas nós estamos aqui para tratar de negócios terapêuticos. E na aula de hoje, nesse webinário, nós vamos falar como lotar a agenda em 30 dias. Se esse assunto te interessa, fica aí, porque tem muita coisa boa para você poder colocar em prática no seu negócio, no seu negócio digital. E eu quero iniciar aqui perguntando se vocês estão me ouvindo bem e se vocês estão vendo direitinho para que a gente possa prosseguir. Estão ouvindo direitinho? Me diga aí no chat de onde vocês são. Legal, Zuleika. Obrigada, viu? Coloque de onde vocês são para que a gente possa saber onde o nosso anúncio chegou. Quem trouxe aqui para que a gente possa se conhecer? Juiz de Fora, Minas Gerais. Que bacana, Zuleika. Seja muito bem-vinda. Tem mais pessoas aí, São Paulo. Legal. É um prazer estar aqui falando com vocês, apresentando essa proposta. Teófilo, olha só, Minas Gerais está presente aí. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a todos que estão aí para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, se você é terapeuta e você está tendo dificuldade de lotar a sua agenda, você está em transição de carreira, ou até mesmo você tem um outro trabalho, você tem uma disponibilidade de horário aí. Vitória, que bacana, Espírito Santo, presente. Seja muito bem-vinda, bem-vindo aí. Então, se o teu negócio é algo, né, que você está iniciando aí e que você está tendo essa dificuldade de lotar a sua agenda, ou você já atende no presencial e agora você quer escalar para o digital, esse assunto eu tenho certeza que vai contribuir, vai ajudar no seu negócio terapêutico. Eu vou iniciar aqui compartilhando a minha tela e eu preciso que vocês me digam se vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou disponibilizando aí para vocês. Conseguem ver? Ok. Então, vamos prosseguindo. Vocês vão me falando e a gente vai avançando aqui, para que a gente possa tirar as dúvidas. Então, hoje, né, nós estamos aqui nesse encontro ao vivo para tratar desse assunto, negócios terapêuticos. E o grande desafio, né? Como lotar a agenda em 30 dias com clientes pagantes? Nossa, parece até uma fórmula mágica, né? Como fazer uma coisa tão complicada, difícil, sendo que eu já realizei várias tentativas, já tenho tentado dar desconto para o cliente que indica, pedindo indicações, já tentei várias estratégias. Então, como fazer aí para a gente lotar essa agenda de forma que a gente possa sustentar o nosso negócio e, de fato, viver de terapia? Se você está em transição de carreira e muitas vezes essa é a sua dificuldade, eu estou esperando lotar minha agenda, ter uma renda para que de fato eu possa me aposentar, para que de fato eu possa viver do digital. Então, esse assunto vai contribuir para esse avanço. Me conta aí, quem aqui já vive de terapia e só quer melhorar o faturamento? Digita um no chat para mim. E quem está em transição de carreira e que não consegue
lotar aí a sua agenda? Só para eu saber o público que está aqui junto comigo. Me conta aí se você já vive de terapia. Dois. Muito bem. Legal. Muito bem, Zuleika. Muito obrigada. Então, se você está em transição e você não consegue viver de terapia, tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar, vai contribuir. Então, qual o seu maior desafio para viver de terapia? Qual que é a sua maior dificuldade? Ah, Maida, minha maior dificuldade são técnicas, né? Não é sobre isso que nós vamos falar aqui. A minha maior dificuldade é muitas vezes fazer aí um processo para poder fidelizar o meu cliente. Não é esse assunto que nós vamos tratar aqui. O assunto que nós vamos tratar aqui é como trazer esses clientes pagantes ali no seu Instagram, no seu negócio digital. Se você tem um consultório e você está buscando técnicas para o seu consultório presencial, não é esse assunto que nós vamos tratar aqui. O assunto que nós vamos tratar aqui é sobre lotar a agenda com atendimentos online. É uma estratégia para que você possa se posicionar, para que você possa realizar vendas e, de fato, fazer uma conversão de lotando a sua agenda, né? Com esses clientes que vão chegar. Então, olha lá. Se você não sabe por onde começar, se você está com dificuldade aí para implementar algo diferente no seu negócio, se você sente que falta um passo a passo para você, se você percebe que você tem dificuldade de precificar, fique aqui porque nós vamos falar sobre esse assunto. Esse assunto nós iremos abordar aqui para você lotar a sua agenda. Então, olha só, como seria para você se você tivesse um passo a passo seguro e já validado? Se você pudesse vender com consistência, se você conseguisse um direcionamento de um funil simples de vendas de terapia. Seria bom para você? Gerar uma renda que te traz conforto e segurança, tendo aí uma previsibilidade dentro do seu negócio. Gerar o estilo de vida que você deseja, que é trabalhar 4 horas por dia, ou trabalhar 8 horas por dia, ou 6 horas por dia, ou organizar a sua agenda de forma que você possa ter liberdade de tempo. E se você está em transição de carreira, com 4 horas você consegue implementar um negócio que de fato vai ser lucrativo e você vai conseguir atrair clientes. Então, é, a meta, né, que nós temos aí nesse webinário é te apresentar um guia que vai ajudar você a lotar a sua agenda. Então, por que o que você tem nas mãos é muito valioso? Você é uma terapeuta, você tem ferramentas que podem ajudar muitas pessoas e o teu conhecimento é muito valioso. Existem pessoas que estão à sua procura, esperando você passar pela frente, esperando você se posicionar e você fazer essa oferta para que essa pessoa possa te contratar. O teu conhecimento, aquilo que você tem como formação é muito precioso para você não só trazer dinheiro, mas também mudar a vida de outras pessoas. As técnicas e todo o conhecimento que você tem nas mãos é precioso. E esse equilíbrio
do dar e do receber é algo que você precisa ter muito claro e você precisa entender que ao você fazer uma oferta, você está trazendo ali conhecimento, a sua experiência e superação. Ingredientes que vão ajudar muitas pessoas. E com o digital, nós temos essa facilidade de alcançar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas. Agora, a pergunta que eu quero te fazer: você está se fazendo vista? Será que você tem usado o seu Instagram como uma ferramenta de vendas? Como uma máquina de vendas? Ou será que o seu Instagram ele está trazendo apenas conteúdos aleatórios, frases, é, conteúdos de motivação e uma vitrine que o seu cliente chega e ele vê ali que você é terapeuta, mas ele não tem claro o que de fato você pode ajudar. Então, se você quer estar sendo vista, sem depender de indicação e sem ficar presa em ficar postando conteúdo, sem ficar escrava nas redes sociais, as informações que eu vou trazer aqui para você vai te ajudar muito. Por quê? Porque eu também passei por esse processo, um processo de transição, onde a minha disponibilidade de horário eram 4 horas. E nessas 4 horas eu organizei o meu negócio terapêutico e é isso que eu vim apresentar e vim trazer aqui para vocês. E não sou a favor de ficar postando conteúdos, porque as pessoas que vêm para o Instagram repleto de conteúdos, ela vem para consumir conteúdos, ela não vem para transformar a vida, ela não vem em busca de algo que de fato ela esteja disposta a comprar. Então a gente precisa saber qual perfil de seguidores, de clientes que eu quero no meu Instagram. Ah, eu quero um perfil de clientes compradores. Então, é isso que nós precisamos buscar. Então, nós precisamos transformar vida de pessoas, lotando a agenda, com estilo de vida legal e com liberdade financeira. E para lotar a nossa agenda, a gente tem que ter uma organização. E para a gente ter um estilo de vida legal, nós precisamos ter flexibilidade de tempo. Para a gente ter a liberdade financeira, a gente tem que ter renda garantida. E aí, nós vamos fazer isso de uma forma leve e de forma que de fato vai trazer realização, tanto para nós quanto para o nosso cliente. Então, quais as dificuldades? Agenda vazia, depender de indicação, medo de se expor, muitas vezes você se sente bloqueada, você não sabe começar no digital, parece que tudo é muito novo, tudo é muito diferente, parece que é algo inatingível. Você não consegue atrair clientes para vender seus serviços. Muitas vezes falta direcionamento ali na hora de fechar vendas. Essas são as suas dificuldades? Então vamos lá. Aqui eu quero apresentar para vocês 4 pilares para de fato a gente viver de terapia. Primeiro deles é ter permissão para se conectar com a prosperidade. É ter permissão para, de fato, vender. É ter permissão para poder ofertar. E a gente já vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, é uma terapeuta desbloqueada, uma terapeuta que de fato
esteja a serviço da vida e esteja disposta a trocar o seu trabalho por dinheiro. O segundo pilar é um posicionamento estratégico. É se posicionar de forma clara no digital para que você possa ser vista e para que as pessoas possam saber o que de fato você oferece. O terceiro pilar é vendas, que é o fechamento de pacotes e fechamentos de processos terapêuticos para você poder fazer a entrega do seu serviço. E o quarto é essa captação desses leads. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai receber esses leads? São os clientes. Como que a gente vai receber? Qual a mensagem que a gente vai estar ali preparada, né? Mensagens organizadas para receber esse cliente, para que ele de fato perceba que você está ali e você tem segurança e que você de fato está com uma oferta que vai revolucionar a vida desse cliente. Então vamos aprofundar um pouquinho mais. O que é ter permissão para lotar a nossa agenda? Não basta apenas um método. Eu posso chegar aqui e dizer para vocês que existem métodos, existem estratégias que vão, de fato, trazer esses clientes para você. Existe um tráfego descomplicado para terapeuta. Existe a possibilidade de você mesmo fazer toda essa organização. Mas se você não tiver permissão, se você não estiver pronta, o que vai acontecer? Você vai procrastinar, muitas vezes você não vai acreditar, você não vai ter coragem de ousar, você não vai tentar, você vai dar mil desculpas e não vai aplicar o que precisa ser aplicado. E isso é falta de permissão, isso é bloqueio. Existe algo interno que te impede de ir para a missão. E isso é algo que muitas vezes pode estar te travando. E a pergunta que eu te faço: será que existe algo aí que te trava? Será que existe algo internamente aí que te impede de se posicionar, de pegar os contatos do seu celular e se apresentar como uma terapeuta, como um terapeuta? Será que tem travas aí? Ah, mas o que que fulano vai pensar? Nossa, eu sou assistente social, eu sou enfermeira e agora eu tô numa segunda formação e o que que as pessoas vão pensar de mim? Será que tem algo aí? Talvez você não tenha uma disponibilidade porque você tem filhos, crianças pequenas, né? E N dificuldades aí, mas será que não é uma desculpa que você tem encontrado? Será que não existem padrões familiares, bloqueios aí na sua história? Que se a gente buscar um pouquinho mais, a gente vai encontrar um padrão, um ciclo de repetição que muitas vezes acomete as terapeutas e impedem de ir para o próximo passo. Será que na sua história a gente não vai encontrar alguns bloqueios em relação a propósito, a se fortalecer, a se aparecer, a romper barreiras, para de fato viver de terapia? Uma pergunta aí para que você possa analisar se algo disso pode fazer parte aí da sua vida. E se isso fizer, isso é uma situação que te impede de lotar a sua agenda e de te fazer viver de terapia. E isso é um dos pilares
que eu costumo trabalhar com os meus mentorados, com as minhas mentoradas, quando a gente percebe que existe esse bloqueio. Aí você me diz assim, Magda, eu estou preparada. Todo o processo que eu passei até hoje, eu tenho convicção e isso não é uma barreira para mim. Perfeito. Então vamos para o segundo pilar. O segundo pilar é o pilar do posicionamento. É o posicionamento do seu negócio. Assim como quando você inicia o seu consultório, você aluga um espaço, você organiza todo esse espaço para receber o seu cliente. Você coloca lá uma secretária, você coloca informações bem na frente ali do seu consultório. O seu negócio digital, ele também funciona dessa forma. Você precisa ter essa visibilidade. Você precisa ter um Instagram organizado para a pessoa chegar na sua loja, chegar na sua vitrine e de fato falar: é esse produto que eu preciso, é isso que eu quero. Eu preciso disso para avançar. Então, olha só, o seu Instagram, ele é uma vitrine do seu negócio? Se eu pedir o seu Instagram, e aí eu quero que você escreva aí para mim, que eu vou entrar depois no seu Instagram para me verificar. Depois eu vou entrar em contato com vocês aí. Escreva o seu Instagram, que depois eu quero olhar essa vitrine do seu negócio, como que isso tá organizado aí. Por quê, gente? Porque o Instagram precisa falar por você de uma forma estratégica. Você, a primeiro momento, principalmente se você está em transição de carreira, você não está 24 horas disponível se chega uma mensagem no direct, se alguém pergunta algo que muitas vezes não está claro ali no seu Instagram. Então, é muito importante você se atentar para isso. Olha lá, vai anotando aí que isso aqui é muito importante para você aplicar e, de fato, com a estratégia que eu vou te explicar aqui, esses clientes chegarem no seu Instagram e, de fato, eles falarem: é isso que eu preciso. Eu quero contratar esse serviço. Então, olha lá. Será que a sua foto de perfil ela está condizente com aquilo que você comunica? Será que é uma foto que está mostrando a autoridade que você representa? Será que está coerente com o que você oferece? Então, por exemplo, eu trabalho com mulheres de energia masculina, para que elas se conectem com a sua essência feminina, um exemplo. E aí, lá, a tua foto tá, né, com um semblante totalmente fechado, né? Como que você expressa essa energia feminina? Como que é essa foto desse Instagram? Eu trabalho com mães. Como que você tem essa foto acolhedora para receber os seus leads, os seus clientes? Então, você tem que escolher uma foto que combine com o nicho que você atende. Por quê? Porque se você não busca esse tipo de foto, a pessoa chega ali e aí de repente você tá com uma foto desconectada, claro que aquela pessoa ela vai embora. Ela não vê autoridade ali no seu perfil. Agora, um dos erros que a gente observa muito na bio eu sou terapeuta integrativa. Será que o seu cliente final, será que ele sabe, ele conhece esse termo, terapeuta integrativa? Você sabe o que é? Nós sabemos o que é. Mas será que uma mulher que está ali olhando algo que de repente você publicou, chamou a atenção dela, ela entrou ali, ela vê lá, terapeuta integrativa. Ela fala: o que será que ela faz? Como será que ela pode me ajudar?
né? Então, olha só, o que que eu preciso me conectar com quem chega ali? Ajudo mulheres ansiosas a dormirem melhor. Mas isso é terapeuta integrativa? Não. Isso é você escolher uma dor do seu cliente para que de fato ele te encontre. O seu Instagram, ele tem pouco segundos ali para convencer e para aquela pessoa olhar e ela falar assim: isso vai me ajudar. Nossa, é tudo que eu tô precisando. Então, se ela é ansiosa e ela não consegue dormir, com certeza ela vai falar: deixa eu ver aqui os destaques dela, deixa eu ver o feed, deixa eu ver os stories. Automaticamente ela vai fazer uma investigação ali naquele Instagram para ela entender melhor sobre aquilo que tocou nela. Ah, eu ajudo mães que estão sofrendo aí a síndrome do ninho vazio. Ah, eu ajudo mulheres que estão em processo de separação. Você precisa trazer claro a dor que você, de fato, vai trabalhar com essa mulher ou com esse, se é uma terapia de casal, você precisa deixar muito claro isso. Então, a bio, ela precisa ter essa simplicidade, o público que você atende, a dor que você trata e a transformação que você gera. Isso já é algo que vai fazer com que essa cliente, esse lead, essa pessoa busque mais informações ali. E os seus destaques? Tem gente que coloca um monte de informação ali no destaque, coloca família, coloca várias situações que não são conteúdos que vendem. São conteúdos que demonstram sua rotina, mas aqui nós estamos numa vitrine de uma empresa e nós precisamos deixar claro nos destaques aquilo que a gente faz. A gente precisa profissionalizar e deixar isso de uma forma simples para o nosso cliente. E esses destaques, eles servem para quê? Para reforçar a nossa autoridade, para criar conexão, para mostrar como a terapia funciona. Então, a gente tem que deixar isso muito simples. Um comece aqui, né? Como funciona, depoimentos. A gente tem que pensar em situações que de fato convertem em vendas. Tem que usar uma capa com cores que se conectam também àquilo que eu estou trabalhando, aquilo que eu estou ofertando. Ícones simples, evitar muitas palavras ali, muitas informações, que isso também dificulta a compreensão. E o feed, né? Será que você precisa postar todos os dias ali no feed para que você de fato possa ter é, vendas todos os dias? Não, você precisa postar conteúdos estratégicos, conteúdos que de fato vão trazer para você ali a oferta do que você está oferecendo, do seu produto. E esse feed, ele tem que ter ali uns fixados para que aquela pessoa possa começar por ali, para que aquela pessoa possa ver como funciona o seu processo terapêutico, para que ela de fato possa rolar o feed e conhecer mais a respeito do seu trabalho. E os stories? Você precisa todo dia postar? É muito importante você ter publicações nos stories. Mas da rotina do seu dia, é isso que vende? A menos que você é uma personal, né? Que acho difícil ter alguma aqui. Porém, você precisa entender que a sua rotina, se é para vendas, você vai trazer um conteúdo intencional. Agora,
Ah, Magda, mas isso não me traz seguidores. Aí a pergunta que eu te faço: você quer seguidores ou você quer vender? Se você quer seguidores, essa estratégia não é para você. Aqui nós estamos falando de estratégias que vendem. Se você quer engajamento, se você quer seguidores, você precisa buscar estratégias para de fato trazer essa conexão. Aqui nós estamos falando de vendas. E aí, como eu estou falando de ansiedade, né? Eu tenho uma mentoranda que está trabalhando com esse tema aí, e ela fez lá uma publicação nos stories. Veja, algo que chama atenção, que é claro. Você está cansado de passar noites em claro, pensando demais? Então, ela deixa muito específico. E essa mulher, quando ela bate o olho ali, ela fala assim: puxa, isso aqui é tudo que eu preciso. Pronto, ela vai chamar no direct, ela vai procurar o WhatsApp ali para que ela possa falar. Então, ela se posiciona dentro daquilo que de fato ela traz. E com isso, ela tem buscado e tem feito fechamentos de vendas. Eu também uso essa estratégia. O meu Instagram, eu coloco ali conteúdos que de fato fazem com que as terapeutas cliquem e perguntem a respeito daquilo. São informações que despertam a curiosidade de querer avançar, de querer conhecer mais. E as vendas? Como fazer aí um plano de execução rápida? E aí eu falo para vocês, eu posso falar aqui para vocês, ó, nós vamos fazer ao vivo aqui um criativo que converte, que vende. E aí você vai colocar lá na central de anúncios ou no gerenciador de anúncios, ou você vai lá no botão impulsionar e você vai lotar a sua agenda. Uh-uh. Se você não tiver essa permissão, esse desbloqueio em você e você não estiver aberta a isso, se você não estiver com um posicionamento bem claro, que às vezes você repostou ali alguma informação e não tem nada a ver com aquilo que você faz. E aí aquela pessoa vem é, ali por aquele criativo que você fez intencional do que você oferece, mas ela chega no seu Instagram, ela começa a se deparar com um monte de informações que muitas vezes ela não sabe, ela não consegue associar que aquilo tem a ver com aquele criativo, com aquele anúncio que levou ela para lá. Então, eu para ter esse público segmentado, eu tenho que ter um posicionamento digital. E aí sim, tem ferramentas que a gente pode usar com o IA para poder fazer esses criativos, para fazer anúncios que de fato chamem a atenção daquele lead, daquele cliente final que você quer atingir. E conversas no WhatsApp também direcionada por inteligências artificiais. Eu uso muito e gosto muito de trabalhar isso com as mentoradas para trazer para elas essa liberdade, tanto na conversão ali do WhatsApp, tanto nas publicações, para que elas possam ter segurança. Por quê? Porque se você tiver que contratar um copywriter, se você tiver que contratar ali um social media para cuidar de tudo isso, isso tudo encarece. Então, aqui, o que eu trago para vocês é um negócio simplificado onde você, terapeuta, você consegue organizar e você consegue fazer esse plano de execução e trazer esses clientes para você fazer fechamento.
Ah, Magda, eu não tenho muita facilidade com as questões digitais. Eu entendo e eu já passei por isso também. Mas aqui nós vamos trazer situações que é realmente descomplicada para você, terapeuta, colocar em prática. Então, um plano de execução rápido para você levantar um caixa é um plano, um planejamento aí estratégico de eu quero fazer 10K aí em 30 dias. Então, se você fizer 10 clientes de R$ 1.000, onde você vai entregar ali um pacote terapêutico, algo para esse cliente, você vai fazer 10K. Magda, eu já faço 10K. Eu quero 20K. Então, você precisa ou de 20 clientes de R$ 1.000 ou 10 clientes de R$ 2.000. Nossa, mas isso é muito difícil. Eu não consigo vender um processo, uma sessão por R$ 200, por R$ 300. Muitas vezes o meu cliente ele tem dificuldade para pagar o valor que muitas vezes eu coloco ali para ele. Porque você está com um lead desqualificado, você está com um cliente que não é o seu cliente. Que tipo de cliente você quer? Que perfil de público que você quer atrair? Que perfil de mulheres você quer atrair, de casais que você quer atrair? Tudo isso a gente segmenta dentro do nosso criativo, dentro da organização de venda que a gente faz. Então, é, grupos terapêuticos. Grupos terapêuticos, inclusive eu tenho ainda grupos terapêuticos de mulheres do processo de terapia mesmo que eu entregava. O grupo terapêutico ele é maravilhoso, ele é algo que muitas vezes a gente, como terapeuta, a gente tem medo de não dar certo, porque as mulheres não vão desabafar, porque dependendo do tema vai ter dificuldade para poder a avançar. Eu tenho uma estratégia de grupo terapêutico que eu posso compartilhar aí com vocês, que dá muito resultado e que as mulheres realmente participam e é algo muito gostoso de fazer e você também pode implementar aí no seu negócio. E como é essa captação de lead? Tem duas formas a gente trazer lead. Tem que lead, lembrando que são os nossos clientes ideais. Tem o sem tráfego pago e tem com tráfego pago. Magda, o que que você usa? Eu uso tráfego pago. Eu uso um tráfego descomplicado para terapeutas e que, de fato, dá resultado e de fato converte. Ah, mas eu não quero agora inicialmente fazer um investimento. Tem estratégias? Tem estratégias. A gente precisa. A gente não vai fugir dessa questão do posicionamento, da questão das vendas, de toda a organização, de todo o nosso planejamento, mas aí você vai fazer a captação ali dos contatos que você tem. A gente fala de contatos quentes, né? Que são ex-amigos, e aí você vai colocar que você está se posicionando, tem mensagens que você vai utilizar e você pode utilizar aí para poder trazer essas pessoas dizendo que agora você tá atendendo se os seus amigos e se as pessoas dos grupos a qual você faz parte, se não sabe ainda que você está nesse processo, então você precisa ter permissão e você precisa se encorajar para você se posicionar. Você precisa dessa autoridade. E ali um vai indicando para o outro. Agora, indicações lotam a agenda? Você vai trazer clientes, mas você não vai lotar sua agenda, tá? Então, você vai enviar ali, né?
um modelinho aí, ó. Estou com vagas limitadas para um processo terapêutico sobre, aí você vai colocar sobre ansiedade, sobre tal coisa. Posso te enviar mais informações? Aí você vai mandar. E essas pessoas vão iniciar um diálogo com você. Se for conhecido, vai falar: Nossa, você de fato tá fazendo isso, me explica um pouco melhor. E aí você vai trazendo informações importantes ali. E mensagens bem escritas, com gatilhos mentais e de uso de prompt matadores é essencial. Magda, eu uso o chat GPT. Ótimo. Ferramenta maravilhosa. Mas será que essa ferramenta ela está personalizada para o seu negócio? O chat também precisa ser personalizado para que ele possa trazer as informações e ele possa funcionar de forma adequada e de forma a trazer essas conversões de vendas. Ele ajuda muito nesse processo, mas é muito importante ele ser personalizado. E se ele é um chat plus, os GPTs personalizados, eles organizam muito o nosso negócio digital. Magda, eu não tenho plus. É possível instalar robôs, né? A gente fala robôs, mas são links já preparados, que no caso, as minhas mentoradas, se o chat é gratuito, eu encaminho esse link e ela instala ali no chat dela para que ela possa ter conteúdos estratégicos de um copywriter, para que ela possa fazer criativos que de fato convertem e ter mensagens que são estratégicas para a venda. Então, compartilhar ali nos seus stories, também ali no WhatsApp, com conteúdo humanizado, dá resultado? Dá resultado. Participar de lives, de estar ali presente em grupos, traz resultados? Traz resultados. É um processo que você vai fazer ali, você vai captar esse cliente, você vai organizar essa planilha e você vai estar trazendo ali no um a um essa conexão. É possível, viável, dá resultado. Já levanta um caixa para você. Agora, Magda, eu quero algo rápido. Você sabia que se você investir R$ 6 com posts assertivos, você traz leads qualificados para o seu processo de terapia, para o seu negócio de terapia, para contratar sessões, pacotes e de fato você converter em atendimentos e fazer isso em escala para que você possa lotar seus horários. É muito importante esse processo do tráfego para lotar a sua agenda. Magda, mas tráfego deve ser uma coisa muito difícil. Existem três formas de fazer o tráfego, que é impulsionar ali pelo Instagram, né? Pela aquela opção, você faz ali toda aquela publicação e você vai ali no impulsionar, você pode segmentar seu público, você pode fazer escolhas ali para que você possa fazer esse tráfego. Mas volto a dizer, se você faz um tráfego de um conteúdo que não é um conteúdo assertivo, vai trazer um monte de gente ali, talvez até seguidores, mas se você não tiver o objetivo claro para fazer esse criativo e para fazer essa legenda, muitas vezes você está jogando dinheiro fora. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai fazer isso cair na conversa do WhatsApp para você poder fechar vendas.
Mas isso eu já faço. E eu percebo que eu queria algo mais profissional. Eu não quero que o criativo esteja publicado no meu feed, na minha página. Eu quero fazer um criativo que esteja rodando, mas não esteja na minha página. Primeiro eu vou perguntar, por quê? Será que você não quer que quem vê, de quem você está se escondendo? Olha aí a permissão. Ah, não, mas é porque eu não quero esse criativo ali. Eu quero algo direto na central de anúncios ou no gerenciador de anúncios. Existem duas ferramentas ali dentro do Facebook onde a gente faz esse tráfego e a gente traz esse lead qualificado, segmentando aquele cliente ideal que a gente procura, tá? Então, ou no botão impulsionar, ou na central de anúncios, ou no gerenciador de anúncios, é possível fazer essa publicação. Magda, mas quem é você? De onde você vem e o que você é, está trazendo aqui, né? Você já aplicou? Como tudo isso funciona? Então, rapidamente aqui vou trazer para vocês a minha história, né? Eu fui gestora pública, fui professora e funcionária pública. Muitas vezes o meu bloqueio estava nas vendas. Quando eu comecei vendendo terapia, processos terapêuticos, o meu bloqueio estava ali. E esse bloqueio, ele vinha da minha família paterna. Registros de dor, de vendas relacionado a esse contexto familiar. A minha avó paterna, ela era uma mulher que trabalhava muito, ela lavava roupa dia e noite, e eu descobri que quando ela conseguiu comprar uma casinha, uma casebre, né? Até lá no meu Instagram você encontra essa história. é, Ela teve um AVC e ela estava grávida de 9 meses. Então, que registro de dor ficou para mim? Que realizar sonhos é perigoso e realizar sonhos pode se tornar uma tragédia. Então, era uma falta de permissão que eu tinha de vender. E qual o registro negativo que eu tinha de vendas? Assim que a minha avó faleceu, grávida de 9 meses, e o bebê, o médico poderia ter feito algo e ele disse que ele não faria porque seria mais uma criança para passar necessidade. Muito triste essa história. E assim que a minha avó faleceu, o meu avô vendeu essa casinha. Meu avô ele era alcoólatra e eles tinham mais 9 filhos e ele deu esses filhos, um para cada família. Então, imagina para vocês o bloqueio sobre vendas. Vendas na minha vida e em outros eventos tinha uma conotação negativa, de perda, de dor. Como me conectar à venda se eu tenho um bloqueio, uma crença, uma dor relacionada a esse tema? E por várias vezes, por dívidas, tive que colocar carros à vendas, situações de falência eu vivi e eu precisei colocar coisas à vendas, coisas que eu gostava muito. Então, vendas estava associado à dor. E muitas vezes, ao posicionar e ao colocar o preço, o valor, o investimento ali, eu tinha uma crença interna, um medo interno de falar sobre isso. Será que você tem essa falta de permissão aí? E então eu vivi esse processo, né? A busca da terapia para aumentar rendas, para sair de uma situação financeira complicada, mas eu me deparei com essa dificuldade em vender.
Então, uma falta de direcionamento ali no meu posicionamento foi algo muito pesado, por isso eu trago isso nesses pilares, para que você fique atenta a essas questões, porque foram situações que eu passei e que foram pesadas. Então, a falta de estratégias definidas também foi algo muito difícil e pesado para mim. E no meu resultado inicial, eu tinha a disponibilidade ali de 4 horas, mas muitas vezes eu tinha 3 sessões na semana. E essas sessões, algumas ainda eram gratuitas. Ou muitas vezes eu vendia por um preço que hoje algumas terapeutas me falam, né? No processo, elas falam assim: ah, é o preço social, né? Então, na época eu não usava esse nome, mas hoje entendo que era um preço social, né, que colocava ali. E mesmo vendendo barato demais, muitas vezes ultrapassava a hora combinada, né? Queria entregar muito, fazer muito ali por aquele cliente. Por quê? Por causa das minhas travas, dos bloqueios, por achar que era assim que eu ia conseguir um posicionamento. Então, essa jornada de sucesso, ela se deu quando? Quando, de fato, eu consegui essa expansão da consciência aí, avançar, entender, trazer consciência ao que estava me bloqueando e o posicionamento no digital, com estratégias bem definidas me trouxe vendas. E qual foi o resultado final? Sem horário para atender. Pessoas implorando: eu preciso falar com você essa semana. Por favor, me arruma um horário. E pessoas dispostas a pagar um ticket alto, a ponto de pensar em grupos terapêuticos para poder atender essa demanda, porque realmente foi algo que um santo problema, né? Não ter horário. Esse é um santo problema, que todos nós queremos esse problema. Então, para você lotar sua agenda, a primeira coisa que você precisa, parar de procrastinar. Se você procrastinar, você não vai chegar em resultado nenhum. Você precisa ser um especialista. Magda, mas o meu processo é trabalhar a integralidade. Ok, eu entendo, eu sou terapeuta. Eu sei o que você está falando, mas o seu cliente não sabe. E eu pergunto para você, quando você está com um problema cardíaco, você procura um clínico geral ou um especialista? Você procura alguém que é específico dessa área e que tem ferramentas e condições de fato te oferecer algo de qualidade, ou você procura algo meio genérico ali? Todo mundo quer um especialista, alguém que tenha uma solução rápida. Todo mundo está em busca dessa resposta rápida. E eu e você também. Diante dessa era digital, todos nós queremos isso, buscamos isso, um passo a passo, algo de alguém que já fez, que está validado, que deu certo e que pode encurtar meu caminho. O seu cliente, ele também busca isso. Então, para você ser um especialista, você precisa de um posicionamento com clareza. Você precisa conteúdos com estratégia para vender, com estratégias que tenha essa intencionalidade de chegar nesse cliente. Você tem que ter uma estrutura de oferta. Ah, o pacote, a sessão é tanto, o pacote com tanto é tanto. Você tem que ter esse funil e esse catálogo de organização. Isso tem que ser muito claro para o seu cliente. Precisa ser muito claro para que você possa trazer essas opções. E você ter vendas com consistência, porque é essa autoridade, essa segurança que vai converter em vendas.
e trazer ali uma rotina com foco. Então, se você quer um plano para fazer aí seus 20 primeiros K, seus 10 primeiros K, depende da escala que você está procurando. É importante você segmentar seu público. Magda, mas eu já não tenho cliente, ainda eu vou me posicionar em uma dor? Sim, se você entender que ao segmentar um nicho, um público, você vai estar falando diretamente com a dor, e é assim que o seu cliente vai entender que você pode ajudar e vai entender que você é a pessoa que ele precisa. Então, para você ter esse plano, para você ter esse faturamento, você precisa ter um nicho claro, uma segmentação clara, uma conversão que de fato possa trazer esse conhecimento da dor, saber quem é esse cliente, como que ele se comporta, o que que ele sente. É importante você saber que essa conexão vai te ajudar e vai facilitar o seu fechamento de pacotes terapêuticos e vai te levar para o próximo nível. Então, estratégias de fechamento, oportunidades de vendas bem direcionada é importante para esse negócio terapêutico. Você precisa olhar para essas questões para, de fato, você ter uma venda que seja algo em escala. Por quê? Porque você está preparada para esse processo de venda. Você conhece essa dor e você sabe como atuar e como agir dentro desse processo para converter isso em atendimentos. Se essa pessoa chegar e você não souber e você começar, ela faz uma pergunta, aí você fala, não, eu resolvo isso. Aí ela faz outra pergunta. E aí ela percebe que você está desesperada, né? Para poder fechar aquela sessão, esse cliente vai embora. Então, primeiro que você não tem que convencer. Essa pessoa já precisa procurar você convencida de que você pode ajudar ela. Porque se você tiver que convencer, as coisas complicam um pouco. Então, um funil de conversão simples, né? O que que é esse funil aí? Anota aí para você fazer. Publicar no feed e nos stories conteúdos com intencionalidade, tá? Mas se você fala assim, ó, eu vou postar isso. Mas não compensa eu impulsionar. Se não compensa você impulsionar, não compensa você perder tempo para postar, porque não vai atingir o objetivo nosso aqui, que é vendas. Então, esse post, esses stories bem organizado, mais o anúncio, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer para você conversão. Então, chegou ali, você fez esse post, você fez esses stories, impulsionou, vai cair para você a conversa no direct ou no WhatsApp. E aí, essas conversas, você também precisa saber receber. Você também precisa ter uma organização simples, não é nada de automação nesse primeiro momento. Você não precisa disso agora, e quando tudo isso estiver escalando, aí sim buscar essas ferramentas. E começou a chegar muita gente. Usa o formulário de aplicação, porque no formulário você também consegue ver quem é o cliente que de fato você é o perfil que você está buscando, não é o perfil que você está buscando.
E aí você também, com o formulário, que é um que eu vou disponibilizar aqui para vocês, vocês vão agendar para oferecer esse processo terapêutico ali para o seu cliente. Isso é um funil simples, é um passo a passo para que você possa fechar vendas. Então, essa rotina semanal, ela é importante. Não é uma vez que você vai fazer. Você vai ter que ter uma rotina semanal para você lotar a sua agenda em 30 dias. Toda semana você tem essa organização de perceber qual o conteúdo estratégico ali que está trazendo mais é, leads qualificados para que você possa oferecer, fazer a sua oferta. Então, nessa rotina, não é ficar criando conteúdo todos os dias, são poucos conteúdos, mas conteúdos intencionais. Interagir com os leads. E essa interação, é isso que eu coloquei, as conversas ali bem direcionada podem te ajudar. Por quê, gente? Porque começa a chegar uma atrás da outra. E às vezes você está sobrecarregada, fazendo outras coisas. Se você não tiver uma organização de mensagens, você começa a queimar leads. Você começa a não agir de forma profissional. Então, essas mensagens, elas são muito importantes para você interagir ali, né? E agendar ou a sessão diagnóstica ou já agendar a venda de uma sessão final. Isso vai depender muito do plano que você quer traçar. No meu processo de mentoria, eu faço isso junto com a mentorada. A gente vai criar esse plano de ação, esse funil de conversão simples para ela, para que ela possa aplicar semanalmente e fazer essa conversão com toda essa organização de conversas de WhatsApp, com essa organização do posicionamento, com o meu acompanhamento ali e repetir, repetir e lotar a agenda. Não tem outro jeito. Vai conseguir chegar no objetivo de lotar a agenda. Essa é a estratégia que converte. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês: o que você quer estar vivendo daqui 5 anos? O que você quer contar sobre a sua história? Você quer contar uma história e dizer que o teu resultado final foi é, lotar a sua agenda e ir para um próximo nível e até criar um outro produto para que você pudesse escalar e avançar? Ou será que daqui 5 anos você quer estar buscando clientes e sentindo a frustração de não conseguir lotar sua agenda, viver de terapia, né, desse processo de acompanhamento terapêutico? O que você quer viver daqui a 5 anos? Qual é o seu projeto? O que você está pensando sobre isso? Não pensar sobre isso vai te levar a algum lugar? Será que você está preparado para focar nisso e criar de fato uma estratégia que vá lotar sua agenda, que vá trazer o lead que você precisa? Então, aqui nós falamos várias coisas, vários conteúdos que você pode sair daqui e você pode organizar a sua estrutura. Você pode fazer isso sozinha, pela organização de tudo que eu coloquei aqui, você pode olhar para dentro do seu negócio e aplicar esses 4 pilares, olhar para dentro de você, olhar para o teu posicionamento, estruturar uma estratégia de vendas e fazer uma conversão de fato que seja algo que transforme o seu negócio. Mas você também pode contar com a minha experiência para você executar esse plano em
30 dias e começar já a ter os resultados que você busca e que você espera. E nesse momento, aqui no chat, nós vamos colocar para você um link, que é o link para a gente conversar e eu entender o seu momento e eu entender o seu negócio, para ver se de fato eu posso te ajudar, para entender se de fato você é o meu público ideal. Então, aí no chat vai ser colocado para você um formulário para que você possa ter um momento aí comigo e a gente possa olhar e eu te dar um algo a mais, né? Um olhar especial e um olhar a mais para o teu negócio. Então, esse link você vai preencher. Preenchendo esse link, o que que você vai fazer? A gente vai agendar um melhor horário para a gente poder conversar e eu vou entrar um pouquinho mais profundo dentro da sua dor, dentro daquilo que você está vivendo hoje, daquilo que você precisa, para explicar como você vai fazer tudo isso, tá? Então, é um passo a passo para você estruturar e atrair aí clientes pagos e lotar a sua agenda em 30 dias, tá? Então, veja só, a minha conexão aqui, gente, tá um pouquinho fraca. Eu vou trocar a conexão aqui. Ela tá me avisando. Então, olha só, aqui, né, nós vamos fazer aí, vou te explicar esse passo a passo para estruturar e atrair esses clientes pagantes para lotar a agenda com esse acesso validado aí, olhando para o seu negócio, tá? Eu vou explicar dentro desse contexto aí para que a gente possa ver esses pilares de aplicação para a sua empresa, para o seu negócio digital. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais próximo do seu negócio. E fica aí que eu já vou abrir para vocês o áudio, para vocês fazerem perguntas, tá? Eu falei no início ali, antes da gravação, que eu abriria. Então, eu vou abrir o áudio para vocês fazerem perguntas. Então, vou ali apresentar para vocês, olhando para esse negócio nessa sessão diagnóstica. E para que você possa entender como funciona a minha mentoria, esse terapeuta agenda cheia, ele vai trazer esses pilares aqui para o seu negócio. Um é esse posicionamento com autoridade e clareza, uma criação e uma validação de uma oferta clara e que de fato converta, traga segurança para você fazer essa oferta, estratégias e conteúdos para você atrair o cliente certo, vendas estruturadas sem depender de sorte, né? De alguém que vê ali aquele conteúdo e te chama. E algo a mais, eu falo que você contratar um gestor de tráfego ou alguém para te ensinar a fazer um tráfego não tem a sensibilidade, o apoio de uma terapeuta para te acolher e ajudar você nas suas questões emocionais, naquele momento em que você se sente fragilizada. Então, o diferencial aqui é olhar para o teu emocional, é olhar para a estratégia, é olhar para o técnico e para que você de fato possa avançar. Então, essa mentoria é para você que está iniciando ou está em transição de carreira e quer empreender no seu negócio com propósitos. Para terapeutas que já tentaram aí
no digital, mas não tiveram resultados porque não tinha uma estrutura clara. Para você que tem outro emprego e que quer construir uma fonte de renda com liberdade e impacto. Então, essa mentoria, ela tem esse olhar. E se você é terapeuta e você entende que essa estrutura pode te ajudar, preencha esse formulário para que a gente possa conversar mais perto a respeito do seu negócio, para que a gente possa ter essa sensibilidade e esse olhar para te ajudar. E, gente, não é sobre vender, é sobre ter uma estrutura que vende para você. É lotar a sua agenda e atender de forma que você se sinta segura e você, de fato, compreenda que você tem algo muito especial para entregar e você tem ouro nas mãos. E agora eu vou abrir para dúvidas, tá? Isolando a questão de preço, me diga aí se esse programa encaixa no que você está procurando, no que você está buscando para o seu negócio. Me conta aí e fala para mim se isso de fato é algo que você está buscando. Eu vou interromper aqui o a questão da gravação, tá? Para que você possa abrir aí o microfone e você possa fazer suas perguntas. Preencha o formulário. Para quem está assistindo a gravação, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para que você também possa preencher. Então, muito obrigada pela participação, pela presença de todos vocês. Tenham uma ótima noite e Deus abençoe a todos e todas.